Outro dia pedi pra vocês fazerem perguntas sobre qualquer coisa, foram mais de 200, então acabei escolhendo algumas que ficaram no topo. Bora lá! Já pensou em falar de narrativa de algum videogame? Pensar eu pensei, mas no meu canal especificamente não parece dar muito certo. Eu tenho vários vídeos sobre jogos, tanto na parte narrativa quanto na parte de game design, e eles nunca foram tão bem assim. Então acaba que na live, quando a gente tá jogando, eu faço análises ao vivo, comentando sobre game design, como a história se constrói e por aí vai. Se quiser acompanhar, vai em twitch.tv/narrativando. Muitas vezes, alguns desses conteúdos vão lá pro meu canal secundário, que é o Grimório do Narrador. Vou deixar o link aí na descrição. Qual a parte mais complicada de criar uma história? Cara, isso varia de pessoa pra pessoa, mas pra mim é criar personagens. Eu gosto muito de fazer o mundo, fazer sistema de poder, fazer tudo isso aí, mas criar o personagem do zero é a parte que eu tenho mais dificuldade. Depois que eu faço isso, eu consigo fazer o arco de personagem, a progressão e tudo mais tranquilamente. Mas ter a ideia de esse é o protagonista. Isso é meio difícil pra mim, dificilmente eu consigo ter essa conexão de meu Deus, é ele, é ela, sabe? Qual livro clássico eu transformaria em anime? Bom, não é exatamente um livro, mas é a primeira ficção registrada da humanidade, que é o Épico de Gilgamesh, também conhecido como Enuma Elish, o mito da criação suméria. Um anime de Senhor dos Anéis seria interessante também, é uma mídia que eu acho que ele nunca foi adaptado. Como eu organizo minha rotina? Olha, na verdade eu não organizo tanto assim, eu tô sempre trabalhando porque eu tô com vários projetos. Minha organização não é tanto no macro, e sim no micro. Durante o dia eu tiro folgas, eu deito na cama, relaxo, faço alguma outra coisa, vejo uns vídeos, pra depois sentar na cadeira de novo e continuar trabalhando. Então, depende muito da demanda, se eu tô com muito trabalho e tal. Em geral, no final de semana, eu consigo tirar um tempo pra mim. Saio com a namorada, alguns amigos e tal. Durante a semana eu também vou na academia, então isso toma um tempo. Como eu tenho vários vídeos preparados pra soltar, eu consigo me dar esse luxo de às vezes ficar um dia sem fazer nada. Inclusive, os vídeos estão disponíveis pros membros. Quem quiser assistir, aproveita aí e ajuda o canal, mas fiquem tranquilos que os vídeos vão sair eventualmente. O que eu acho do arco da guerra em Naruto? Cara, eu não posso falar nada porque eu não reli ele. Minha experiência é de muito tempo atrás, e minha memória tá toda bagunçada. Mas em geral, eu acho que as pessoas exageram. Isso não só com Naruto, mas com qualquer coisa. Tudo é um lixo completo, sabe? Então eu acho que vai ter muita coisa divertida, talvez alguns problemas estruturais e algumas expectativas dos fãs que não foram atendidas e por isso todo mundo fica puto. Deve ser bem parecido com o arco final de Bleach nesse sentido. No que o inferno de Bleach pode ser baseado? Se eu não me engano, o Kubo falou que gostaria de fazer uma parada em francês, não é? Mas, de qualquer forma, essa teoria da Divina Comédia é bem legal. E seria bem interessante ver a galera falando em latim e tudo mais. Ou talvez em francês mesmo, nada impede de ter essa mistureba toda. E lembrando que não é inspiração só no Sansara, Bleach se baseia em um monte de coisa diferente. Os próprios Quincy's têm muita inspiração judaico-cristã e alemã. Às vezes a base é inspirada em alguma coisa, os detalhes em outra e tudo mais. Eu não tenho a mínima ideia de como será o inferno. E espero que o Kubo nos impressione. Eu vou trazer análise de livro aqui pro canal? Olha, provavelmente não. Assim como jogos, livros dão muito mais trabalho de se consumir. Eles demoram mais, tem um público que em geral não combina com o público do meu canal, pelo menos em grande escala. Imagina um jogo, eu tô lá jogando um jogo há 40 horas pra fazer uma análise decente, afinal, não dá pra jogar 2 horas e fazer uma review, né? Pelo menos uma review completa, uma review parcial, claro que dá. Mas como eu vou falar da narrativa do game design se eu não jogar o suficiente? Aí eu gasto 40 horas de gameplay, escrevo o roteiro, gravo, edito e tudo mais, aí sai, aí o timing do jogo já passou, ninguém liga, não pega muita view porque não é público base do canal. Livros provavelmente serão parecidos. Inclusive com anime eu também não gosto de falar tanto, porque tem muita coisa além do roteiro. Você tem a animação, você tem a direção, você tem a trilha sonora, um monte de coisa vai afetar a sua experiência. Por isso que vídeos editados de anime são mais raros aqui no canal. O que eu tô fazendo é tirando cortes da live, editando elas, deixando elas mais bonitinhas e digeríveis, onde a gente tem discussões sobre várias coisas, e não necessariamente uma análise profunda. Tudo por causa do mesmo problema. Eu acho que vai gastar muito mais tempo e não vai valer tanto a pena assim de acordo com os números do meu canal. Mas quem sabe no futuro eu leia algo, goste e traga algum vídeo. Talvez não uma análise tão profunda igual eu faço com mangás, mas ainda assim algum comentário legal. Qual o meu estilo favorito de campanha de RPG e qual dica que eu daria para um mestre iniciante? Eu gosto de tudo, mas eu tenho um carinho especial por campanhas que vão ficando progressivamente mais épicas. Não necessariamente no poder dos personagens, mas sim no envolvimento emocional de todo mundo e tal. Eu também sou adepto do teatro da mente, raramente eu uso grid, e pra mim sessões que não tem combate muitas vezes são muito melhores do que as sessões que tem. Então acaba que meu estilo preferido é jogar com amigos que eu sei que tenho liberdade de progressivamente deixar a mecânica de lado e dar mais importância pra narrativa. Por isso que tem vários combates que eu tenho muito carinho aqui na minha memória, de momentos que a gente só jogou o livro pra cima e começamos a narrar. Porque eu sabia que os jogadores estavam dispostos a fazer um negócio legal e interessante, e não
que beneficiasse eles, entendeu? E dica pra mestre iniciante, faça uma história simples. Eu acho que as pessoas às vezes ficam com medo de fazer uma história clichê, mas quando tem pessoas jogando a sua história, quando elas estão imersas naquele mundo, não importa se elas têm que matar o Lorde das Trevas. No anime, numa história, pode ser repetitivo, mas como são elas ali, a experiência vai ser completamente diferente. E uma dica pra mestres que têm jogadores tímidos é, faz um isekai. Faça com que os jogadores da mesa sejam os personagens dentro desse mundo. Isso vai naturalmente fazer com que todas as ações deles sejam interpretações, e vai ajudar a ir tirando um pouco da vergonha e tudo mais. Imagina eles discutindo na mesa. Isso não vai ser uma discussão off-game, vai ser literalmente uma discussão dos personagens dentro do jogo também. Como eu me sinto sendo um dos pilares da fandom de Bleach no Brasil? Olha, primeiramente, muito obrigado pelo elogio. Eu fico feliz de ter ficado relevante não só como youtuber, mas também como fã de Bleach. E é bem bacana as pessoas confiarem no que eu falo. Só que deixa tudo muito mais sério porque eu quero passar informação de qualidade pra vocês. E tava na hora de mais pessoas aparecerem defendendo Bleach abertamente, né? Enfim, obrigado pelo elogio pra todo mundo que gosta do meu conteúdo de Bleach. Qual técnica mais relevante pra ser usada em uma história? Apesar de termos várias técnicas, é bem comum que personagens impactantes sejam muito mais relevantes do que todo o resto. Isso inclusive é uma das coisas mais importantes que editores olham, seja para um livro, para um mangá, para um filme, por aí vai. Claro, não é absoluto, mas ajuda demais. Então, olhando dessa perspectiva, técnicas importantes seriam técnicas de empatia, arco narrativo de personagem e uma apresentação impactante. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre a apresentação de personagem, eu vou deixar o link aqui na descrição. Qual mangaka que eu gosto mais do desenho em si? Olha, tem vários, todos eles são incríveis. E sempre que eu pego o mangá pra ler eu fico, mano, que foda. Mas se eu tivesse que escolher dois aqui na minha cabeça, seria o Takehiko Inoue, de Vagabond, o Kubotachi, de Bleach, e o Lee Myung-jin, de Ragnarok. Pretende fazer análises de jogos? Eu meio que já respondi isso ali no outro comentário. Então, resumindo, não. Inclusive eu já tenho análises de jogos aqui no canal. Eu só vou fazer quando eu ficar realmente interessado, não vou fazer porque, saiu um negócio famoso, vou falar dele. Não, se eu estiver jogando alguma coisa, me divertir, achar que vale a pena o conteúdo, eu faço. Inclusive, eu ia fazer uma análise de Star Rail, mas acabei deixando pra lá. Eu acho que eu já até soltei, ou vou soltar ainda, o vídeo que a gente falou de game design, de narrativa, de monetização e várias outras coisas mais técnicas. Novamente, quem quiser se inscrever lá vai ser muito bem-vindo. O link pro canal secundário vai estar aqui na descrição. O que eu acho de jogos com múltiplos caminhos e qual a dificuldade deles na hora de criar? Eu acho interessante. Depende muito de como é feito, obviamente. Eu, em geral, curto ir na aventura que o autor tá me propondo. Então eu não procuro ativamente jogos com múltiplos caminhos. Mas quando eu jogo algum deles, eu simplesmente jogo a minha rota e não jogo mais nenhuma delas. Porque aquela foi a minha rota. Agora, qual a dificuldade do game design, narrativa, essas coisas? É fazer com que todas as rotas sejam interessantes. É muita coisa pra levar em consideração, pra administrar e tal, e pode dar problema. O que eu acho do sentimento de nostalgia, como é usado pro bem e pro mal? Olha, cara, é um sentimento muito gostoso, né? E é por isso que é usado como uma droga por alguns criadores de jogos e de filmes. Uma coisa que tem nostalgia, na verdade, vai ser muito bem-vinda e vai ser legal de se consumir. Mas uma coisa que é feita a partir de só nostalgia, não tem o intuito de ser uma história boa, de ser uma experiência legal, é só nostalgia pra ganhar dinheiro, normalmente fica vazio e vai pegar muitas pessoas no processo. Mas quando você para pra olhar e analisar, só vai ser uma casca. Você já planejou fazer um mangá alguma vez na vida? Olha, sonhar todo mundo eu acho que já sonhou, né? Nossa, seria muito legal fazer uma história assim e tal. Mas planejar de parar, sentar e tudo mais pra fazer um mangá? Não. Só que eu já parei pra fazer isso com projetos multimídia, então já tenho documentos, cenários, personagens, tudo preparado pra eventualmente no futuro fazer algum tipo de jogo, seja digital ou um cenário de RPG. Por que o mercado de quadrinhos no Brasil é fraco? Olha, isso é uma pergunta bem complexa, ampla e que tem uma resposta igualmente grande. Então eu vou tentar resumir o que na minha visão pode ser alguns dos motivos, beleza? Primeiro, o boom dos quadrinhos físicos já passou, ou seja, o momento cultural onde esse tipo de entretenimento era forte, o momento onde ele poderia marcar uma grande geração, já era. Hoje em dia com celular, videogame e tal, todo tipo de entretenimento disponível, ler quadrinhos se tornou uma opção possível, e não necessariamente uma das melhores opções. Isso faz com que o brasileiro, em geral, não tenha tanta conexão com quadrinhos, assim como ele não tem tanta conexão com livros. Isso faz com que seja difícil de viver de quadrinho no Brasil, seja um quadrinho físico ou um quadrinho digital. Então as pessoas não podem dedicar 100% do tempo delas para isso. Se elas não podem dedicar esse tempo, elas não vão conseguir melhorar igual um japonês melhoraria. Se elas não melhoram, as histórias não ficam tão boas assim. Se as histórias não ficam tão boas assim, o público acha que quadrinho nacional é ruim. Por achar que quadrinhos nacionais são ruins, eles não dão novas chances a quadrinhos nacionais. Logo, o autor não ganha dinheiro e não pode viver disso, então ele não pode se focar nisso, então ele não pode melhorar, entendeu o ciclo? Tanto é que muito artista e quadrinista brasileiro que é muito bom, vive de vender no exterior, seja online ou trabalhando para editoras lá de fora. Então basicamente o mundo todo gosta dos artistas brasileiros, menos os brasileiros.
Tem várias outras coisas que podem entrar aí no meio. Aquele complexo de história brasileira tem que ter título em português e ter cultura brasileira no meio. Fala isso pro japonês, onde as histórias dele falam de Europa medieval e tem título em inglês. É meio esquisito, a gente não tem uma identidade cultural tão forte assim, é uma bagunça, uma junção de várias coisas grandes de outros locais, pelo menos uma identidade cultural pop, de mercado. E a gente não liga pro que a gente tem de realmente cultural lá do passado, e quando sai uma história brasileira, as pessoas querem que o título seja em português, sendo que é a coisa mais irrelevante que existe, e que fale de uma parada estritamente cultural brasileira, sendo que a pessoa nunca ligou pra isso. Enfim, são vários problemas. Mas resumindo é isso, a gente não tem um mercado forte porque as pessoas nunca ligaram pra isso. Como a gente não tem um mercado forte, a pessoa não pode se dedicar. Como ela não pode se dedicar, ela não melhora. Se a pessoa estiver em um ambiente onde ela pode viver disso, como o Japão, os Estados Unidos e a Europa, o processo de evolução dela vai ser muito mais rápido. Porque ela não precisa ser padeiro e trabalhar com mangá, ser engenheiro e trabalhar com mangá, ser designer e trabalhar com mangá. Temos vários motivos, mas eu acho que esse é um dos mais relevantes. Se você não pode se focar 100% naquilo, sua evolução vai demorar muito. E se você não consegue ganhar a vida com isso, eventualmente você vai dar espaço para outra coisa que te dá dinheiro. Outra coisa importante também, que eu quase esqueci, é o estado econômico do Brasil. Aqui as pessoas não têm tanto dinheiro para, entre aspas, jogar fora. Então comprar um quadrinho ou dar dinheiro para um artista é uma coisa muito mais incomum. Afinal, se seu dinheiro tá apertado no mês, você vai comprar comida ou mangá. Então viver como artista, em geral, se torna mais comum e mais fácil em locais onde as pessoas têm um dinheiro disponível para gastar com entretenimento e com o financiamento de artistas que elas gostam, comprando material e tal. Aqui no Brasil ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, então pouco dinheiro que tem, as pessoas vão economizar. Como e por onde estudar narrativa? Olha, eu vou recomendar um outro vídeo meu que eu já falei exatamente sobre tudo isso. Eu replico os conselhos dos mestres e mostro vários livros em português e inglês que você pode usar para aprender quadrinho, mangá, narrativa em geral, narrativa de livro e tudo mais. O Peter fez 2 perguntas, a primeira eu já respondi, então vou pra outra. O que fazer quando você não consegue continuar uma história que você planejou? Cara, planejamento é importante, mas eu não sei que nível de planejamento você tá falando. Se você tentar planejar uma história do início ao fim, tintim por tintim, não vai dar muito certo. Você pode planejar mais ou menos alguma cena-chave, elementos gerais e tal, mas é importante você deixar o seu subconsciente fazer diversas conexões interessantes. Então não se foque tanto em deixar tudo redondinho. Primeiro escreve, sai escrevendo e depois você revisa. E aí você vai reescrever e reescrever. A gente não conseguir continuar uma história muitas vezes está envolvido com a falta de confiança de que aquilo vai estar bom. Então esquece um pouco de qualidade, só escreve. Não tem como você quebrar bloqueio criativo a não ser escrevendo as coisas na página. Outras coisas que podem ajudar é sai de casa, faz alguma outra coisa, tenha novas experiências, interaja com novas pessoas, faça uma viagem, visite um lugar que você nunca visitou, preste atenção em coisas que você nunca prestou e converse com pessoas sobre coisas que você nunca conversou. Vai pro seu avô e avó, pergunta como é que era a vida dele antigamente, pergunta que loucuras já aconteceram e por aí vai, sabe? Porque seinen são considerados melhores e mais profundos que shonen, mesmo sendo menos populares. Um shonen e seinen não são inerentemente melhor ou pior do que o outro. Só que é comum a gente achar que seinen é melhor mesmo. Por quê? Porque histórias que em geral têm mais tempo para serem produzidas tendem a ter alguns elementos de qualidade melhor do que outras. Imagine escrever 20 páginas em uma semana e 50 páginas em um mês. São 3 semanas a mais para um pouquinho mais do que o dobro. Os shonens em geral que conhecemos vêm da Shonen Jump, e ela meio que obriga as histórias a terem esses seguintes temas: superação, amizade e esforço. Eu acho que são esses, se eu tiver errado me digam aí nos comentários. Isso faz com que muitas delas fiquem um pouco repetitivas para algumas pessoas. Mas não é que o shonen é assim, entendeu? É que os shonens da Shonen Jump são. E pelo fato de seinens em geral também irem mais a fundo em alguns elementos, não se autocensurarem, trabalhar de temas mais complexos e permitir o artista ser mais doidão, por assim dizer, é o que, na minha opinião, faz com que as pessoas tenham essa visão sobre seinen. Mas tu vai achar muito seinen ruim por aí, tá? Coisa que é sanguinolento por ser e a história é ruim e por aí vai. Como fazer as pessoas gostarem dos seus personagens? É importante você fazer técnicas de empatia por eles, que vai desde o cara ser azarado, dele se ferrar, dele ser fodão, aí obviamente você mistura vários desses elementos e tal. Ter um arco narrativo bem feito, seja positivo, negativo ou estático. Ter algumas mudanças mais visíveis de comportamento, personalidade, alguns detalhes, amadurecimento. Histórias são sobre mudanças, e ver personagens mudando é uma ótima forma das pessoas gostarem deles. E também ter uma primeira impressão forte é importante. Então se você consegue juntar técnicas de empatia e mostrar quem aquele personagem é logo no início de forma intensa, ou bem clara pelo menos, já vai ser um passo muito importante pra galera curtir o personagem. Aí vem outras coisas como design, o apelo do personagem na história, o apelo do personagem para o leitor. Você nunca vai conseguir pegar 100% do público, tá bom? Sempre vai ter alguém que amou e alguém que odiou completamente, pelos mesmos motivos. E sobre Solo Leveling eu já falei aqui no canal sobre, tem 3 vídeos inclusive, se eu não me engano. Só procurar aí Narrativando Solo Leveling.
É melhor fazer vários one-shots ou fazer algo mais ousado para aprender? Fazer vários one-shots. Assim você treina início, meio e fim, vários tipos de personagens, situações e tudo mais. Se você só faz uma história muito longa, você nunca vai ter treinado o início várias vezes, o meio várias vezes, o fim várias vezes. Claro que em uma história grande você pode repetir alguns elementos que são constantes em outros momentos da história. Mas em geral, o melhor lema que você pode ter é: erre muito e erre rápido. Então faça várias historinhas, erre em todas elas, descubra o que você precisa melhorar, e então na próxima história você vai errar menos. Essa perspectiva vem do desenvolvimento de jogos. Pensa comigo, você vai fazer seu primeiro projeto de jogo, e você quer fazer um GTA ou um World of Warcraft. Você vai ter muitos erros no caminho, e por mais que o jogo eventualmente fique bom, você vai ter gastado muitos e muitos anos da sua vida, e muito dinheiro também. Agora, se você começasse fazendo vários joguinhos pequenos, você teria esses mesmos erros estruturais neles, e aí você descobriria como resolver, e também evoluiria para não cometer esses mesmos erros, descobrindo melhores formas e tal. Aí, depois de muito treinar, quando você fosse fazer um GTA ou um World of Warcraft, você não iria cair nessas pegadinhas de iniciante, e o projeto iria se completar muito mais rápido e com mais qualidade. O mesmo vale para histórias. E por último, me perguntaram: o que faz você amar tanto Tengen Toppa Gurren Lagann? Eu acho que é a sensação épica de que toda superação é possível. É difícil, vai doer, não vai ser legal, mas é possível. Se você não tiver na sua cabeça que você quer chegar na lua, que você quer superar o impossível, por mais que você possa conquistar coisas na vida, talvez você não chegue tão longe quanto se você tivesse uma confiança em você mesmo maior. É uma história sobre enfrentar problemas e aprender com eles, por mais que eles possam doer demais. E por mais que você possa perder coisas que vão ser insubstituíveis. No fim, o único caminho é pra frente. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Eu sei que eu não respondi muita pergunta, mas eu não queria fazer um vídeo enorme. Então se inscreve no canal e dá like nesse vídeo aqui pra você no futuro, quando sair outro vídeo, já estar preparado pra fazer a sua pergunta e aparecer. Se você quiser ter acesso antecipado a vários vídeos aqui no canal, vire membro a partir de R$5. Você pode apoiar no PicPay, Apoia-se ou no clube de membros do YouTube. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo!